Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos apenas dizer ao Senhor que entendemos que o Teu Espírito é o único capaz de fazer coisas que não podemos. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, usa o pastor Darley de forma grandiosa, Senhor. Usa, Senhor, através da Tua palavra, da ministração, ó Pai, advinda, da revelação do Teu Espírito. Fala tudo aquilo que o Senhor plantou no coração e no espírito dele, comigo e com cada um presente nesse auditório, pelo poder do nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Darley, pastor de adolescentes aqui da igreja. O que eu vou falar com vocês aqui hoje é um assunto muito bom, né? Namoro. Você está preparado? Esse é o tema da minha palavra de hoje para você. Aos jovens casais, fale comigo assim: houve livramento na minha vida. Aquele que tem mais de 32 por aí, não preocupa não, ainda há salvação, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre namoro. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o verbo namorar. Namorar é um verbo que inclui dentro dele o verbo orar. Namoro tem que ter oração. Não existe namoro sem oração. Namoro sem oração não é namoro, porque senão não tinha o verbo orar, ou seja, uma prática, uma atitude que você tem que ter. E interessante que a matemática do namoro é a matemática mais doida do universo, porque namoro é uma conta onde 1 mais 1 é igual a 3, porque você nunca vai namorar sozinho. Então, se você perguntar para um contador quanto que é 1 mais 1, ele vai te falar 2. Se você perguntar para um administrador quanto que é 1 mais 1, ele vai te falar 2. Se você perguntar para um médico quanto que é 1 mais 1, ele vai te falar que é 2. Se você perguntar, pastor, quanto que é 1 mais 1 no namoro? 3. Porque se você tiver só você e sua namorada, ou só você e seu namorado, está errado. Você tem que ter a terceira pessoa, de preferência, no meio do casal, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que a hora que seu namorado for te dar um abraço mais apertado, vai estar incomodando ali, vai estar empurrando. Então, 1 mais 1 é igual a 3 no namoro. Isso é interessante. Hoje, se você for analisar, o que está em alta, o que o mundo prega aí sobre namoro, é a questão do prazer pessoal, da satisfação pessoal, dos desejos da carne. Eu atendi um casal de namorados, e ele pegou e falou assim: pastor, o meu sonho era casar virgem. A hora que ele falou isso, eu já entendi tudo, né? Eu falei: quando que foi? Tem 1 semana, pastor. E a menina do lado. E eu, com muito amor, com muito carinho, com muita delicadeza, virei e falei assim: rapaz, você tem que ser homem, porque você está desonrando os pais dela, você está desonrando os seus pais. Se o pai dela descobrir, o que vai acontecer com você, pastor? Ele vai me quebrar no meio. Eu falei: pois é. E aí eu dei aquela ensaboada boa nele. Mas graças a Deus eles firmaram na igreja. Eles são de outra igreja, mas como se diz, houve salvação para aqueles 2 jovens. E a satisfação da carne é o que é pregado lá fora, é que se entende por namoro. E na verdade nem é mais namoro, né? Até pouco tempo atrás era ficar, mas agora não. Agora virou uma bagunça tão grande que você está caçando. Lá fora eu estou à caça. Essa é a grande verdade. O homem é um caçador, a mulher é uma caçadora, porque antigamente só o homem ia à caça. Hoje não, a mulher sai para caçar também. Mas esse não é o padrão de Deus para você, esse não é o padrão de Deus para a juventude no Brasil hoje. E o apóstolo Paulo fala algo que eu tenho citado, porque essa palavra tem, como se diz, me incomodado. Eu tenho ruminado essa palavra, né? Esse termo é feio, não sou vaca. Mas o apóstolo Paulo nos ensina: porventura não sabeis vós que sois templo do Espírito?
O meu corpo é templo do Espírito. Eu casei, o meu corpo continua sendo templo do Espírito. Você é solteiro, o seu corpo é templo do Espírito. Quantos aqui querem ter um namoro bíblico, um namoro verdadeiramente cristão? Levanta a mão bem alto, dá um glória a Deus. Aleluia. Se te decepcionar, você não vai conseguir. Quase que se ouve, né? Cri, cri. Você não vai conseguir porque o namoro bíblico, o padrão bíblico, e em algumas sociedades, é casamento. E os casamentos, no padrão bíblico, e hoje em algumas culturas, ele é arranjado. Os noivos se conhecem poucas horas ou poucos dias antes do casamento. Em algumas culturas, o noivo conhece a noiva aos 7, 8 anos de idade, e eles crescem sabendo que vão se casar. Aí quando eles já estão velhos, com 13, 14 anos, eles se casam. Em outras culturas, o cara chega para o pai da moça e fala: olha, eu vou te pagar um dote, você tem uma filha e eu quero que você prometa ela para mim. Então aquele pai vai todo orgulhoso, pega a sua filha, uma moça linda, de 6 anos de idade, e a promete para aquele jovem rapaz de 40 anos. E aí quando ela completar 12 anos, ela pode se casar, ou então quando vier o primeiro ciclo menstrual dela. Esse é o padrão de algumas sociedades. Esse é o padrão que a gente acha o cúmulo do absurdo. Mas na Bíblia era assim. Os judeus, eles seguiam esse costume. Algumas regiões judaicas ainda seguem esse costume. E isso aconteceu com um casal que você conhece muito bem. Não pessoalmente, mas você conhece a história deles, que é José e Maria. Maria, quando ela foi prometida para José, e quando eles casaram, ela já era quase de idade, ela tinha 14 a 15 anos no máximo, ela era uma adolescente, ela era uma menina, mas ela tinha sido prometida. E aí, quando vem a unção do Espírito Santo e gera um filho em Maria, esse casamento é acelerado. Hoje os casamentos são acelerados porque não é o Espírito Santo que gera um filho na menina, mas é o rapaz que está gerando filhos na menina, então tem que acelerar o casamento, porque senão é uma vergonha. E interessante que aí depois o casal viaja, a menina engravida, né? Aí depois o casal viaja, ganhou neném na viagem. É desse jeito que acontece. Mas para aquela sociedade, era esse o costume. Para a sociedade bíblica, para o contexto bíblico, esse era o costume. E aí eu preciso te fazer a pergunta, de novo, você quer ter um namoro bíblico? Agora ninguém deu glória a Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum caso de namoro. Então, por isso que eu falei, não fica triste comigo não, que você não vai conseguir ter um namoro bíblico, porque a Bíblia, ela não fala de namoro, a Bíblia fala de casamento. Só que, você pergunta assim: pastor, mas então quer dizer que eu não posso namorar? Vocês vão entender a resposta no decorrer, tá? Namoro, ele não é um padrão bíblico, ele é um padrão ocidental. A nossa sociedade ocidental estabeleceu o relacionamento de namoro. No Oriente, algumas culturas orientais ainda não estabelecem isso como sendo relacionamento. Então, não fica triste não, tá? Não fique desesperado. Deus vai entrar com providência na sua vida, talvez, quem sabe, ainda hoje. A Bíblia não trata de namoro. Ela não é a favor do namoro, ela é a favor do casamento. Pastor, então por que Deus permite que exista o namoro hoje? Por causa da graça de Jesus ministrada em nós. Porque senão ele ia descer a lomba em nós. Ele ia virar e falar assim: rapaz, você tem que casar com essa menina. Já tem 3 dias que você está namorando e até hoje você não pediu a mão dela em casamento. Seria mais ou menos assim. Ou de repente você ia lá e falava assim para o sogrão, né? Eu estou apaixonado pela sua filha e quero namorar com ela. Claro, que dia que vai ser o casamento? Seria basicamente assim. No final, eu vou contar como que foi a minha história de namoro, para poder te incentivar. Você vai ficar emocionado, alguns vão chorar, outros vão entrar em desespero, alguns vão querer falar que eu sou doido, mas você vai entender o que é viver debaixo de um propósito de Deus. E o meu objetivo é que com essa palavra você entenda
o propósito de Deus para a sua vida na área sentimental, emocional e relacionamento com o sexo oposto. Pastor, eu sou mulher e eu acho que é uma menina linda, eu acho que eu estou apaixonada por ela. Bate a cabeça na parede, de preferência nessa parte aqui, com muita força para abrir um rasgo na sua cabeça. Ou se você fala que está apaixonado por homem, faz a mesma coisa, que você vai sentir uma dor tremenda, você vai sentir o sangue descendo. Você vai começar a poder entender a dor que você está gerando no coração de Deus. Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher. Fora disso, é levante do diabo, é enganação. Então, quando nós falamos de namoro, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher estabelecidos no propósito de cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Então, entenda. Um casamento abençoado, ele nasce com um namoro de vida de oração. E um casamento termina num divórcio porque ele começou com um namoro fora dos princípios da vontade de Deus. Você quer ter um casamento abençoado? Quem está noivo aí? Levanta a mão. Levanta a mão alto, Juliana, não precisa ter vergonha não. A Juliana está noiva daqui uns dias, né? Casamento. A Lidiane casou agora há pouco, mas qual que é o segredo do sucesso para um casamento abençoado? Ter um namoro nos padrões que Deus estabelece de santidade, ter um namoro de vida de oração, de comunhão com o Senhor. Se você não tem isso, para de namorar, esquece casamento, porque possivelmente seu casamento vai acabar num divórcio. Então, no Antigo Testamento, nós temos um exemplo sobre relacionamento que nós podemos transcrever para um relacionamento de namoro. Não foi um relacionamento de namoro, mas ele serve como base para princípios que nós possamos estabelecer para o namoro. Abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 24. É a famosa história de Isaac. Abraão já estava velho quando essa história aconteceu. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 2. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? E Abraão respondeu: não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. E se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também aos seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo encontrar-se com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos, e lhe darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente, ela despejou água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. Só até aí, por enquanto. Eu acho essa história
uma das mais importantes para se falar de relacionamento, principalmente de namoro. Alguns detalhes que nós precisamos extrair dessa história como princípios para um namoro abençoado. Princípios que você precisa ter até antes de começar o namoro. Primeira coisa, Abraão chama o servo de sua íntima confiança e faz jurar pelo Senhor. Antes de iniciar qualquer relacionamento, o Senhor deve estar em primeiro lugar. O costume da época era diferente, mas a primeira coisa que ele fez, ele chamou o seu servo de confiança, o mais velho que ele tinha, o mais antigo, que era que tomava conta de tudo, era o braço direito de Abraão. Falou assim: olha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. Ou seja, Abraão estabelece o primeiro critério de um relacionamento abençoado. O Senhor precisa estar em primeiro lugar. Segundo, o pedido de que não fosse uma mulher dos cananeus, tinha que ser uma mulher da sua parentela. Sabe o que é isso? O crente não deve se envolver com quem não é crente. Pastor, mas a menina é linda. Problema dela, deixa ela continuar linda, ela que vai se inscrever no concurso de top model. Pastor, mas o menino é um gato. Você é ovelha. Ovelha não dá certo com gato. Entenda isso. Gato, mais cedo ou mais tarde, ele vai fuçar no lixo. É o padrão. Você tem que buscar um homem de Deus para a sua vida. Você tem que buscar uma mulher de Deus para a sua vida. Pastor, eu não posso ir lá no mundo e pregar e fazer aquele homem converter, aquela mulher converter. Deixa eu te falar. O risco de você ir lá pregar e ficar é muito maior do que de você ir lá conquistá-lo para o Senhor. E eu conheci uma moça que nós, na época, aconselhamos. Eu ainda era solteiro, fazia parte da coordenação de jovens de uma igreja que eu congregava. E nós falamos: não entra nessa. Não, mas ele é muito amoroso, ele vem para a igreja comigo, ele aceita eu vir para a igreja. E a gente não entra nessa. Esse cara não é convertido. Não, mas é a vontade do Senhor. Não casa. Não, ele é um homem de Deus. Homem de Deus, mas faltava converter. Aí casou, viajaram de lua de mel. Passou um mês, ela não apareceu na igreja. A pastora foi lá fazer uma visita. Quando a pastora chegou lá, ela estava com o olho roxo. Ele estava batendo nela, com um mês de casado, proibindo ela de ir para a igreja. Isso porque era o homem de Deus, o homem doce, meigo, amável, que a levava para a igreja. Então, o segundo ponto, crente tem que namorar com crente. Não se mistura. Esquece esse negócio. Ah, não, eu vou pescar um rapaz, eu vou pescar uma moça lá fora. Rapaz, lá fora você sabe que tipo de peixe que você vai pescar, né? Não vou falar não. Vocês não são bobos, vocês entenderam. Hoje, sabe o que acontece? Os jovens simplesmente se apaixonam. Ele olha, se apaixona, né? Falta flutuar, vê anjinho. Nossa, essa é a mulher, essa é a pessoa da minha vida. E já começa a namorar. E já começa a beijar na boca. Nem oraram. Aí depois não vai saber por que o casamento acaba no divórcio. Porque o primeiro ponto, que era Deus em primeiro lugar, não foi estabelecido. O segundo ponto, que era uma pessoa que não era da sua família da fé. E eu estou falando, não é que você tem que namorar. Irmãs, vocês agora só poderão namorar os irmãos da catedral da família. Ninguém vai ser hipócrita de falar isso para você. Irmãos, agora é só as irmãs da catedral da família. Dê preferência para as irmãs da catedral da família, dê preferência para os irmãos da catedral da família, se puder, tá? Se não, tudo bem. Mas a primeira coisa que você tem que entender, você não precisa de homem do mundo, você não precisa de mulher do mundo. Deus não tem ele separado para você. Interessante que outro dia nós fizemos uma vigília com os adolescentes, né? E alguns que estão aí chegando na juventude, alguns já fizeram 18 e até vêm aqui no culto. E tinha um rapazinho lá, namorando. E a gente nunca mandou eles, já separam. Os meninos sentam de um lado nos encontros, as meninas sentam do outro. E aí a pastora que foi ministrar, não conhecia ninguém. É a primeira vez. Ela chega numa menina e taca a mão na cabeça dela. E o namoradinho dela do lado de lá.
e ela dá-lhe promessa de Deus na vida dela. E uma das palavras: filha, o Senhor te diz essa noite, o seu está guardado e os seus olhos ainda não contemplaram. Imagina a situação, do outro lado o menino começou a chorar, compulsivamente. Mas, que situação, né? E aí eles são de congregação, e eu chamei. Pastor, e agora? Como é que eu faço? A irmã falou que eu não sou o que Deus escolheu para ela. Vocês oraram quanto tempo? Vocês oraram quanto tempo, meu filho? Não, pastor, na verdade a gente não orou não. A gente se conhece, é amigo. E eu chamei ela para namorar e ela aceitou. Eu falei, entendeu por que Deus falou aquilo? Vocês não estabeleceram critério de oração. Começou a namorar, que história é essa? Então agora você vai ter que conquistar Deus primeiro, cara. Se Deus achar que você está com moral com Ele, quem sabe Ele muda de opinião. Mas para aquele menino, naquela noite, eles entenderam que eles começaram errado. E eu espero que você também entenda. Então, primeira coisa, em cima desse ponto de namorar crente. Faça como Davi escreveu. Davi escreve lá: espera com paciência no Senhor. Pastor, tem 10 anos que eu estou esperando com paciência no Senhor. Eu não aguento mais, eu estou desesperado. A vigilância sanitária está quase me multando, porque eu estou com água parada na boca. Irmão, namoro não significa que você vai beijar na boca, não. A hora que eu contar meu testemunho para vocês aqui, você vai falar: pastor de Deus, você era herói. Mas namoro é no tempo certo. Você vai descobrir que talvez hoje você não esteja preparado para namorar. Quando ele buscou a direção de Deus, quando aquele servo chegou lá e orou ao Senhor e pediu um sinal de Deus, um sinal visível, o que acontece? Deus fez a vontade daquele homem. Só que Deus fez a vontade daquele homem não para fazer a vontade dele, mas para mostrar qual era a vontade do Senhor. Aquele homem, ele pediu: Deus, olha, eu quero uma moça assim, assim, assim para o Isaac, porque ele merece. Tem que ser uma loira de olhos verdes, corpão, 1,70 m, né? Trabalhadeira, boa dona de casa, que cozinhe bem, porque o rapazinho lá come muito. Não. Interessante que ele para no horário que as mulheres vinham buscar água no poço. Preste atenção, isso era uma tarefa das mulheres. E só iam naquele poço as mulheres que eram dedicadas à sua casa. As mulheres que não eram dedicadas à sua casa, elas não estavam naquele lugar. As mulheres que eram bem ensinadas dentro da sua casa, elas estavam cumprindo com as suas obrigações. Ou seja, Rebeca, ela não estava à toa, ela estava desenvolvendo um trabalho, ainda que fosse para dentro da sua casa, ela não estava à toa. Meu irmão, acorda, Deus não separou uma mulher à toa para você não. Pastor, eu estou apaixonado por uma moça, mas ela não sei nem se vocês conhecem essa palavra, mas eu conheci, né? Eu sou um pouquinho mais velho que alguns aqui. Ela é mó dondoca, ela é mó princesinha. Ela levanta, ela não tira, ela toma café, ela não tira o copo de cima da mesa. Irmão, isso é errado? Depende, para mim é. Para mim é. Talvez para você não seja. Mas, pegando esse exemplo bíblico, aquela moça, ela estava cumprindo com seus afazeres domésticos. Estou falando que mulher tem que lavar, passar. Hoje tem máquina de lavar louça, máquina de lavar. Mas aquele homem, ele pede uma direção de Deus, e Deus dá a direção, Deus mostra para ele. Agora nós lemos até o versículo 20. No versículo, depois você vai ler essa história em casa, porque ela é longa. No versículo 21, nós vamos encontrar lá que a moça, ela faz além do que o servo esperava. Assim é a mulher de Deus, assim ela vai ser a resposta de Deus para você, além daquilo que você pede. É claro que aqui mostra uma mulher, mas eu quero falar para você também, mulher de Deus. O homem que você pede para Deus, Deus não vai te dar ele do jeito que você pede. Ele vai superar as suas expectativas, ele vai ser além do que você pede. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Agora,
o servo fala assim: aquela mulher que me der de beber e der beber aos meus camelos. Ela podia chegar lá, joga a botija de água e deixa os camelos beber. Mas a palavra de Deus fala assim: e eu darei de beber aos seus camelos o quanto eles quiserem. E depois a palavra de Deus fala que ela foi ao poço e voltou várias vezes. O servo não tinha pedido isso. Ele tinha pedido que desse de beber. Se ela derramasse um jarro ali, os camelos já iam beber pouquinho água, mas já tinha cumprido a vontade. Mas ela fez além do que o homem tinha pedido para Deus. Por quê? Porque a resposta de Deus, ela sempre virá além daquilo que nós pedimos. No versículo 28, esse é um ponto que hoje ele é muito deixado de lado, mas você não pode deixar isso de lado. No versículo 28, a moça corre e conta aos seus pais sobre o ocorrido, porque o servo vai perguntar de quem que ela é filha, aonde que ela mora, e pede para ir na casa. Aí ele ainda é mais folgadão, ele fala: será que tem um lugar lá para me passar a noite, não? E vai. Agora, o que ela faz? Ela corre e conta para os seus pais. Esse é um outro aspecto de relacionamento abençoado. Os pais devem ser os primeiros a saber. Os primeiros a saber. Sabe por quê? Se você começa a se relacionar, ainda que num aspecto de oração, com o rapaz, ou você, rapaz, com a moça, e os seus pais não têm o conhecimento, uma hora ou outra eles vão ficar sabendo, talvez por meio de uma outra pessoa. Vai ser o primeiro conflito que você vai encontrar no seu relacionamento, porque você traiu a confiança dos seus pais. Então, se você está apaixonado, conte para o seu pai. Se você está apaixonada, conte. No caso de jovens, é mais fácil, vocês são mais maduros. No nosso caso lá com os adolescentes, acontece todo dia. E eu chego junto nos meninos, nas meninas. Outro dia eu cheguei para uma menina, falei: ei, como é que tá? Tudo bem? Ela: tudo, pastor. E eu, coração: tá bem. Eu falei: não, eu não estou falando no aspecto cardiológico, eu estou falando no aspecto sentimental. E aí aquela menina acabou de fazer 13 anos. Ai, pastor. E aí, como é que tá? Tá indo, né? Eu sei que vocês vão rir agora. Eu falei: tudo bem, já que você não quer falar, eu vou perguntar: você está apaixonada pelo meu filho? Gente, tadinha dessa menina. Ela ficou roxa. Ela abaixou a cabeça assim: tô, pastor, é errado. E meu menino acabou de fazer 13 anos, meu menino do meio. Eu falei: olha para mim, não é errado, mas espere o momento de Deus na vida de vocês. Porque eu já tinha conversado com ele. Espere o momento de Deus. Você já falou com a sua mãe? Ai, pastor, não sei nem o que minha mãe vai falar. Pois é, fale com ela. Converse com ela sobre os seus sentimentos. Ela é a pessoa mais indicada para te aconselhar nesse momento. E depois a gente riu, e eu fiquei sabendo que ela conversou com a mãe, e a mãe aconselhou também a esperar. Isso foi muito gostoso para ela. Para mim, como pai, foi muito bom. Como pastor também foi muito bom. O meu filho de 15 anos está apaixonado. Tem uma menina também de 15 anos que está apaixonada. Eu fiz a mesma coisa. E com os outros adolescentes também eu faço a mesma coisa. Esse é o nosso papel enquanto pastor. O papel do pastor Eduardo, da pastora Jordana com vocês, também é o mesmo. São como pais espirituais. Mas vocês precisam honrar o seu pai biológico, a sua mãe biológica. Vocês precisam confiar neles. Pastor, você não conhece meu pai. Se eu falar que eu estou apaixonada, a casa cai. Tem problema não. Isso passa. Pai nenhum quer ver a sua filha namorando. Saiba disso. Tanto é que eu falo que a minha filha ela vai ser a primeira freira evangélica. E a gente fala, né? Não, a Júlia vai namorar só depois dos 25 anos de idade, depois que ela tiver terminado o mestrado, tiver comprado um apartamento, tiver comprado um carro e tiver trabalhando em 2 empregos. Aí eu vou deixar ela namorar. Ilusão a minha. O tempo de Deus virá na vida dela. Eu vou desesperar, eu vou entrar em pânico, mas vai acontecer. O seu pai vai entender, viu, irmã? No versículo 51, o pai de Rebeca abençoa sua filha para que vá e se tome por esposa de Isaque. Entenda, não existe relacionamento de namoro e dificilmente haverá um casamento abençoado que não tenha a bênção dos pais.
Você tem 25, 27 anos, você tem 30 anos, deixa eu te falar uma coisa, lindinho, lindinha de Jesus. Ainda que você tenha 40 anos de idade, solteiro adulto, está achando que está encalhado, Deus hoje vai tirar essa âncora da sua vida sentimental. Preocupa não. Mas o seu pai, a sua mãe, são autoridade na sua vida, independente da idade que você tenha. Pastor, meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Não importa. A questão de autoridade dos pais sobre a vida de um filho independe do credo religioso que ele professa. Ele é autoridade sobre a sua vida, até que se cumpra na sua vida a palavra que diz: portanto, deixará o homem a casa de teu pai e tua mãe, e unir-se-á a tua mulher, e já não serão ambos os dois, mas uma só carne. Até que isso aconteça, o seu pai, ele é autoridade, a sua mãe, ela é autoridade sobre a sua vida. O dia que eu fui falar para os meus pais que eu ia casar, eu chamei na cozinha. Na cozinha é o melhor lugar de conversar sobre isso. Não vai para a sala, tá? A sala tem um aparelho lá chamado televisão que vai atrapalhar a conversa. Então, na cozinha, com uma garrafa d'água de preferência, porque vai dar uma sede. Mas eu chamei a minha mãe, chamei o meu pai, que é o meu padrasto. O meu pai biológico é falecido, mas ele é o meu pai. Falei assim: deixa eu contar um negócio para vocês. Eu vou casar. Meu pai: que bom. E aí minha mãe: você tem certeza disso, meu filho? Falei: tenho. E aí levei a pastora Juliana lá. Assim, eles já a conheciam, né? Ela já frequentava a nossa casa. E minha mãe a recebeu como toda mãe de um rapaz recebe. Olha, minha filha. E aí ela fez aquela resenha para a Juliana. Mas a Juliana já sabia, isso aqui daqui a pouco eu vou explicar tudo sobre mim. Mas os meus pais fizeram parte desse processo. Quando eu fui começar a namorar com a Juliana, falei: mãe, depois eu vou trazer aqui para te apresentar, tem uma moça lá na igreja que a gente está orando e eu quero namorar. Ela: que bom, meu filho. E eu tinha saído de um namoro muito machucado. E minha mãe se alegrou muito, meu pai também. Meu pai ainda não era convertido. Minha mãe tinha convertido naqueles meses ali. Mas já me apoiando, porque eu entendia que eu precisava da bênção deles. Você precisa da bênção dos seus pais. Se você não tem a bênção dos seus pais, já começa com um problema. Quando chegar no casamento, como que vai ser esse negócio? Outro dia eu atendi um casal que, perto de se casar, o rapaz não falava com o sogro e com a sogra. Eu falei: não, meu irmão, você vai lá, dá a cara a tapa, se humilha, vai conversar com eles. Se casaram, graças a Deus, estão bem. Mas se não acontece isso, que tipo de relacionamento vai ser? Então isso tem que ser rompido. Agora, principalmente vocês, moças, se o seu pai falar assim: filha, eu não fui com a cara desse caboclo. Mostre as qualidades, entenda os defeitos. Mas se ele insistir, se a sua mãe insistir, peça a direção de Deus, porque normalmente pai e mãe não erram. Nós acompanhamos cada caso de moças que namoraram, noivaram contra a vontade dos pais e entraram num abismo. Foi um trauma. Então, principalmente para vocês, irmãs, ouçam muito seus pais. E os rapazes também, porque eu conheço casos de homens que se casaram e já se separaram. No versículo 63, você vai ver lá que Isaac estava voltando do campo, meditando. O que é que nós somos ensinados? Medita na palavra de dia e de noite, ou seja, tem a leitura da palavra. E na Bíblia, quando nós encontramos a expressão meditando, não significa que ele estava no estado zen, não. Ou ele estava lendo as escrituras, mas no caso de Isaac, ele estava meditando, ele estava buscando a Deus. Então nós encontramos Isaac esperando por sua futura esposa. Porque o pai de Rebeca a abençoou, a família de Rebeca a abençoou, e ela volta então com o servo de Abraão, abençoada pelos seus pais, sabendo, claro, que esse contexto aqui, ela iria para casar. Mas de longe, ela avista Isaac, e ele estava meditando, ou seja, ele devia estar lá no campo, falando em línguas, né? Deus, cadê essa mulher que não chega logo, Senhor, cadê minha costela perdida, eu estou aqui desesperado, doido para dar uns beijos.
ele estava ansioso. Não vem falar que Isaac não estava ansioso, porque estava. Ele sabia que de duas uma, ou o servo do pai dele ia trazer uma mulher de acordo com o que o pai dele falou, de acordo com a linhagem que o pai dele explicou, que tinha os mesmos princípios que ele, ou o servo do pai dele ia voltar sozinho. Então não tem como Isaac não estar ansioso nesse momento. Ele estava ansioso. E ele vence essa ansiedade como? Orando, buscando a Deus, esperando no Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor, abrindo o seu coração para Deus. Final de semana passada, eu fui ministrar num encontro lá em São Miguel do Passa Quatro, no acampamento Tio Bima. E minha filha foi comigo, levei 2 dos adolescentes, a Cássio e o João Pedro, eles foram comigo. E teve uma hora que os meninos foram andar de boia cross, e nós fomos, e a gente não estava preparado para isso, então ficamos lá. E minha filha, mas o João Pedro e a Cássia ficaram brincando na água, e tomando banho dentro do rio, e eu subi um pouco mais, e entrei até o joelho, e estava uma água deliciosa. E como o Senhor falou comigo ali naquele momento, e eu fui orar, dentro do rio. Talvez você vai me encontrar orando, queridos, ou atendendo, ou aconselhando, lá na ilha. Não assusta não. Se Deus falar, vai lá para a ilha orar, eu vou lá para a ilha orar. Não tem tempo, não tem hora, não tem dia, não tem lugar não. E eu estou lá orando e Deus falou comigo. E eu entendo quando eu leio essa história, que Isaac, ele estava no campo. Sabe por quê? Ali não tinha barulho de ninguém. Ali ele estava, ele Deus. E eu entendo porque quando eu estava ali dentro daquele rio, e andando dentro d'água, e orando, e falando com Deus, e Deus falou alguns aspectos sobre algo que eu iria ministrar naquela noite, eu entendo que ali eu estava na calmaria. Às vezes, querido, você está orando e não está tendo resposta, sabe por quê? Você está orando no trânsito, você está orando no trabalho, você está orando dentro da sala de aula, numa faculdade. Se tranca no quarto, fica sozinho lá, põe uma música de adoração, vai ficar chapado na presença do Espírito Santo, vai ficar doido lá de unção, deixa a unção do Espírito Santo extrapolar na sua vida, mas vai orar sozinho, em secreto. Se você tiver condições, eu já fiz isso. Eu estava indo para Anápolis, parei no acostamento, liguei meu pisca-alerta, série de dia, debaixo de uma sombra, e fiquei uns 15 minutos orando, e eu gritava para Deus, e eu rasguei meu coração. Se tiver condição, pega ali para o rumo da chácara, para lá debaixo de uma sombra, mas já deixa o carro engatado na primeira, porque qualquer visão suspeita, já liga o carro e vaza. O negócio está tão perigoso, você tem que ficar esperto. Sabe, mas procura um lugar isolado. De repente você tem condições aí, né? Sua família de repente tem uma chácara, uma fazenda. Vai para lá, vai para o meio do mato, sozinho lá e grita: Deus, me acorde, Senhor, estou desesperado, eu preciso namorar. Mas ele estava orando. E aí o seguinte, Rebeca encontra um homem que a esperava, e ele estava orando, ele não estava curtindo a vida com as baladas, com os amigos, ele não estava de bobeira, não. Era um homem, era o exemplo de um homem de Deus, que quer ser direcionado na sua vida pela vontade de Deus. Porque um homem que medita no Senhor, é porque ele quer ter a vontade de Deus na sua vida. Uma mulher que medita no Senhor, é porque ela quer ter a vontade de Deus estabelecida onde? Na sua vida sentimental. Então a Rebeca de longe vê esse homem meditando no Senhor. E no versículo 65, nós vamos encontrar em Rebeca um comportamento que hoje praticamente esquecido. A palavra de Deus fala que aquela moça pergunta quem é, e o servo fala: aquele lá é Isaac, filho do meu Senhor. O que ela faz? Ela se cobre com o véu. Isso traz duas comparações. As moças de hoje, elas estão esquecendo de se cobrirem, ao contrário, estão mostrando cada dia mais. Deixa eu falar uma coisa, minha irmã, você quer conquistar um homem de Deus? Você não precisa mostrar o seu corpo para ele. Não precisa. Mulher que fica mostrando o corpo para conquistar um homem, jamais vai conseguir conquistar um homem de Deus. Jamais. Então deixa eu te falar uma coisa, querida, não fique triste e decepcionado comigo. Você não tem necessidade de mostrar o seu corpo para homem nenhum, a não ser o seu esposo. É a mesma coisa, eu tenho certeza que o pastor Eduardo já passa por isso, eu já não estou mais nessa fase, mas se você pega o seu filho,
e coloca no carrinho do supermercado e vai andando com ele entre as prateleiras. A hora que chega ali, naquela seção de balinhas, de pirulitos, ele deve ficar doido. Mas você pode até colocar aquilo lá dentro do carrinho. E ele vai ficar olhando, eu quero uma balinha, eu quero. Não, depois, mas eu estou vendo. Tem uma balinha ali, tem um pirulito ali. A hora que passar no caixa, a hora que for pago um preço por esse pirulito, por essa balinha, ele é seu. Sabe o que vocês estão fazendo, irmãs? Me perdoe, eu preciso generalizar, claro. Na verdade, vocês estão tratando os homens igual um pai trata um filho num carrinho do supermercado. O menino está ali vendo o pirulito, vendo a balinha, mas não pode pegar, porque não pagou o preço por ela ainda. Aí a mulher, em vez de se cobrir, mostra demais. Tem mulher que vem para a igreja, dia de ceia, quase que tem que distribuir casaco de pele ali para algumas irmãs. Ou um sobretudo, irmã, tampa aí, para que mostrar isso tudo? Ele ainda não pagou o preço para isso, minha irmã, então tampa. Esconde, amém? Outra coisa, outro aspecto disso aqui, cobrir-se com um véu, mostra também a pureza da intimidade. Rapaz nenhum, minha irmã, ele deve ter um encontro com a sua intimidade antes do casamento, nenhum. Ah, mas eu te amo, minha querida, minha princesa. Você me ama? Então você vai esperar, mas você precisa provar que me ama, não precisa te provar que te ama não. Se ele falar isso, então tá bom, eu vou provar que eu te amo. Está terminado hoje o namoro. Ah, mas se você provar que me ama, porque eu te amo tanto que eu vou me afastar de você para você viver a sua vida mundana que você está querendo. É claro que nisso a gente bate mais os rapazes, que isso acontece mais, né? Guarde a sua intimidade para o seu marido, moça. Guarde a sua intimidade para o seu marido. No dia da sua noite de núpcias, faça aquela surpresa maravilhosa para ele olhar para você e falar assim, nossa, eu não imaginava que era tudo isso. Deixa ele de boca aberta, lá na noite de núpcias. E você, meu irmão, seja homem suficiente para virar para sua namorada e falar, meu bem, meu amor, minha princesinha, meu docinho, sei lá como que você chama ela, fala, deixa eu te pedir um favor, diante de Deus, fala, meu bem, tampa seu corpo que está me incomodando. Que isso, pastor? Você não quer ser incomodado? Então tenha liberdade, confiança de falar para sua namorada. Porque muitas mulheres usam uma roupa, às vezes, mais sensual, mais transparente, e não percebem o mal que estão causando, mas precisam ser alertadas sobre isso. Então você, homem de Deus, alerte a sua namorada sobre isso. E ambos alertem um ao outro sobre os toques, sobre as carícias, sobre os abraços mais apertados. Não vem me dizer, não, pastor, a gente se beija, se abraça, mas não sente nada não. Procura um psiquiatra porque você está doente. Você falar que não sente nada, você precisa de aconselhamento psicológico, irmão, porque sente sim. Ou então abandona esse pecado da mentira. É impossível você abraçar sua namorada e estar lá, né? Aquela coisa assim. Não, pastor, eu não sinto nada. Mentira! Hipócrita. Ou então você virou uma coluna de bronze. Ou então virou anjo. Então deixa eu falar uma coisa. Hoje eu atendi um casal aqui, mas, gente, eu bati pesado demais nos dois. Não fique sozinho. Não comece a se abraçar demais, se beijar demais. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensina, não se abrasem. Vocês são como brasa, se soprar, pega fogo. E o sopro de um namoro é beijo, é abraço. Pastor, então não pode beijar? É melhor que não beijem. Eu vou assustar vocês. Vocês sabiam que beijo é uma modalidade do ato sexual? Eu tenho 3 filhos. Nenhum deles foi concebido sem eu dar um beijo na minha esposa antes. Nenhum. Nenhum deles eu falei assim, não vou falar como que eu chamo minha esposa aqui não. Nenhum deles eu falei para ela, vamos conceber um filho, meu amor, está na hora. Não, tudo começou com um beijo. O desejo sexual vem com um beijo. Então ele é a chave para o ato sexual.
Você não quer correr o risco? Não beija. Pastor, não dou conta. Calma. E outra coisa, principalmente para as mulheres. Eu falei isso aqui para uma moça hoje. Você vai numa loja, quer comprar uma calça branca. Aí você vê lá aquela calça, do seu tamanho, do modelo que você quer, do jeito que você quer, da marca que você quer. Aí a hora que você experimenta, ficou linda em você, ficou perfeita. Aí você tira tal, e você está olhando ela. E aí você percebe que ela está toda encardida. Por quê? Porque está muito tempo na prateleira, todo mundo já experimentou, todo mundo já foi lá, chegou, pegou, levou. Então ela está suja. Sabe o que é isso? Mercadoria que fica muito tempo exposta, que todo mundo põe a mão, ela demora a ser vendida. Demora a achar alguém que quer pagar o preço por ela. Então, minha irmã, valorize. Rapaz, começou com gracinha demais, aí não manda falar comigo não, manda falar com o pastor Eduardo. Mas se ele começar a te apalpar demais, mete a mão na cara dele. Fala, não são essas piriguetes que você conhece lá na rua não, me respeita. Aí se ele apelar, manda falar com o pastor Eduardo. Se quiser me procurar aqui, pode procurar também. Não se deixe, irmã. Sabe? Ainda que a Bíblia não vai falar sobre namoro, a gente tem que tentar trazer esses princípios. Um outro princípio, namoro é tempo para se conhecer emocionalmente e não fisicamente. Os rapazes são mestres nisso. Não, mas nós precisamos nos conhecer, nós temos que ter intimidade. Tem que ter intimidade de uma ova, você tem que ter santidade. Se o rapaz vier para você, moça, com essa história que nós temos que ter intimidade, nós precisamos conhecer o corpo um do outro. Manda ele vazar. Ele não presta para ser seu esposo. Ele não presta para ser o seu marido. O mundo está pregando totalmente o contrário. Quanto mais intimidade física, melhor. Mas essa não é a vontade de Deus para você. Pastor, como que eu vou saber se essa pessoa que eu estou interessado é a vontade de Deus para a minha vida? Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa resposta é linda. Romanos 12, 2. Acharam? Romanos 12, capítulo 2. Não vivo conforme as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Algumas versões falam assim, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas o que ela falou? Que nós devemos renovar a nossa mente, nós não precisamos viver conforme o padrão que o mundo estabelece. E a primeira coisa que eu disse, namorar é um verbo que tem dentro dele um outro verbo, que é orar. Você só vai saber se essa pessoa é a vontade de Deus para a sua vida, se você tiver vida de oração, se você tiver vida de comunhão, de intimidade com Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, o rapaz ou a moça que você está interessado, ele vai ser bom, ele vai ser agradável e para você ele vai ser perfeito. Mas tudo de acordo com os princípios que Deus estabelece para um homem e para uma mulher de Deus. Se ele começou a fugir a esses princípios, para por aí. A pessoa certa para você, sabe quem que é? É aquela que te aproxima de Deus. É aquela que faz com que você esteja próximo de Deus constantemente. Deixa eu te falar, isso é um jargão que está todo mundo falando isso aí e eu vou copiar também. Você não precisa ter uma pessoa ajoelhada aos seus pés. Não, aquela irmã está nos meus pés. Aquele irmão, não. Você precisa ter você e a pessoa que você está orando, buscando como namorado, como namorada, nos pés do Senhor. Orar junto, estabelecer horários para orar. Eu e a pastora Juliana, ela teve um tempo que ela teve que viajar, ela ficou um mês fora, no Nordeste, trabalhando, e coincidiu que eu fiquei uma semana também em Porangatu, prestando serviço numa empresa. Eu sou analista de sistema, era professor de informática, mas todos os dias, 10 horas da noite, nós nos falávamos, e orávamos pelo telefone, todos os dias. E chorava,
E cantavam um para o outro. Tadinho, tem que me ouvir cantar. Outros critérios que você precisa estabelecer para ter um namoro bem-sucedido e se tornar num casamento bem-sucedido, que são princípios que você não vai encontrar na palavra, mas são princípios que você precisa estabelecer. Primeiro, a questão de estudo. Você vai querer namorar e casar com alguém que não se interessa por estudar? Deixa eu te falar uma coisa. Se ele não gosta de estudar no meio secular, ele vai gostar de estudar a Bíblia. Mas nunca. Ele não gosta nem de estudar, ele vai gastar tempo lendo Bíblia. Ou seja, não tem futuro para você. Outra questão, o trabalho. A pessoa que despertou seu interesse, gosta de trabalhar? É uma pessoa estável na sua profissão? Não, pastor, eu conheço ele tem uns 4 anos, mas de 6 meses ele muda de emprego. Ótimo, de 6 meses ele vai mudar de namorada, ou de namorado. Você vai ser mais um na fila? Aí eu te pergunto, se a pessoa não tem estabilidade profissional, que estabilidade emocional que ela vai te dar? Um rapaz uma vez chegou para mim e falou assim, Darley, eu estou apaixonado. Eu, que benção, irmão. E quem que é a Felizarda? Ele me mostrou a moça. É aquela irmã ali, O que você acha? Desiste, irmão. O que é isso, Darley? Irmão, desiste. Eu preciso ser realista com você. Preste atenção na história dos dois. A menina, o pai dela, um grande empresário em Goiânia, ela terminando medicina. Uma das melhores alunas de medicina. Tinha motorista que deixava ela na faculdade, buscava, todos os dias. E ele não tinha o 2º grau completo, estava trabalhando de porteiro noturno num prédio, porque foi mandado embora de uma empresa de segurança, aí estava trabalhando de porteiro noturno do prédio. Pastor, mas isso é preconceito. Você acha que realidades sociais, econômicas e culturais tão grandes, não é arriscado dar um problema grande depois? E aí eu falei para ele desistir. E depois eu fui olhar como que estava a moça. Aquela moça já estava orando com o rapaz, tinha 6 meses. Aí eu virei e falei, meu irmão, ainda bem que eu falei para você desistir, porque tem 6 meses que ela está orando com o rapaz. Um rapaz chegou aqui na igreja e falou para mim, Darley, estou interessado por uma moça que ela é muito linda e eu estou apaixonado por ela. E eu, quem? Ela, fulana. Eu quase caí sentado no chão. Gente, não é preconceito não, mas pensa numa menina linda e pensa num menino feio. O dia que ele nasceu, o médico, em vez de bater no bumbum dele, bateu a cara dele na parede. Certeza. E pensa num cara à toa. Falei, deixa eu te falar, você está apaixonado por ela, mas como que é o nível de amizade de vocês? Não, nós já saímos uma vez. Então você já chamou ela para sair. Não, na verdade não é que eu chamei ela para sair, os jovens saíram depois do culto, e eu fui junto, então ela estava lá. Mas você conversou com ela? Não deu, porque eu sentei de um lado da mesa, a mesa era grande, ela sentou lá do outro lado. Falei, irmão, está difícil te ajudar. Olha, eu conheço ela. Eu não sei se ela vai te querer, não. Você tem coragem de chegar lá e perguntar para ela? Nunca. Falei, que bom, irmão. Continua nesse propósito. Rapaz, você não está trabalhando. Olha o que eu escrevi aqui. Então esquece o assunto namoro. Você não tem condição nem de sustentar você. Você não tem condição de pagar nem um sanduíche para você. Você está querendo namorar? Eu acho engraçado esses caras. Não tem dinheiro para pagar nem um x-salada. Aí vai namorar. A namorada doida para ir no Burger King. Então vamos. Você tem dinheiro para pagar o seu? Não, quem tem que pagar é você, folgado. Você acha que amor vai encher barriga? Não, não enche barriga. Então, se o cara não está trabalhando, cuidado, viu, irmã? Moça, você está disposta a ser sustentada pelos pais do seu namorado? Porque se você está, eu preciso te fazer uma pergunta séria. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Porque se você se sujeita a ser sustentada, não pelo seu marido, mas pelos pais do seu marido,
tem alguma coisa de errado com você, irmã. Mas o Senhor vai te mostrar o que é e você vai corrigir. Um outro aspecto, a família. Ambos devem analisar os relacionamentos familiares do rapaz, da moça, porque vocês vão namorar e vão casar um com o outro, em nome de Jesus, mas sempre vão ter a família envolvida, sempre vai estar no meio de vocês a família. E deixa eu falar uma coisa, esse negócio de sogra, para mim, é um mito. Minha sogra é minha segunda mãe, eu amo minha sogra. Não sei se é porque ela mora em São Francisco, Califórnia, né? Mas sério, minha sogra é a minha segunda mãe. Eu estou contando nos dias, que 30 dias exatamente eu estou indo para lá, passar 20 dias com ela, e são momentos muito bons. Eu amo a minha sogra, de verdade. Mas ontem assistindo um programa de televisão, um programa TV a cabo, Morando com o Inimigo, onde a sogra era um inferno, na vida do cara e na vida da filha dela também. Mas ele já sabia que ela era assim antes de começar a namorar. Então, não analisaram. Outra coisa que vocês precisam analisar: como que a pessoa que você está querendo namorar, ou como que a pessoa que você está namorando, como que ela se relaciona com a família, ou ela ou ele. Principalmente, irmãs, como que o seu namorado ou que o seu pretendente trata a mãe dele. Porque do mesmo jeito que ele trata a mãe dele, ele vai te tratar em proporções dobradas. Se ele trata mal a mãe dele, ele vai te tratar mal. Se ele trata bem a mãe dele, ele vai te tratar bem. Porque ele foi ensinado a tratar bem a pessoa que ele ama. Então, preste atenção nisso aí. Você não pode esquecer isso. Aqui, porque essa palavra, eu dei algumas ajeitadas, porque faz parte de um seminário que a gente faz sobre namoro. E aí, sempre quando a gente prega para jovens, tem adolescentes, o pessoal pergunta: pastor, qual que é a idade para namorar? O ideal é a idade de Isaac. Isaac era um jovenzinho de 40 anos, quando ele começou a namorar. Ele namorou 3 dias, ou 3 minutos, e ficou noivo, que a hora que ele beijou, acabou. A hora que Rebeca chega, ele já dá um beijo nela, ou seja, ó, minha filha, agora não tem jeito, agora nós vamos ter que casar mesmo. E ele casou dias depois. Então, para você, não é a idade do namoro que precisa contar, é a idade do casamento. Mas hoje, você está com a sua idade emocional pronta para estabelecer um relacionamento de namoro? Eu não vou nem entrar no aspecto aqui, porque isso eu sei que eu vou ferir alguns, de tempo de namoro. Nós temos alguns minutos ainda. Eu quero compartilhar agora para você entender tudo isso que eu falei do meu testemunho pessoal. Eu conheci a pastora Juliana. Homens, preste atenção, homens. Nós somos horríveis com datas, elas sempre reclamam isso. Então sejam experts em datas, memorize datas, isso é muito importante. Vai fazer muito bem quando você casar. Eu conheci a pastora Juliana no dia 23 de agosto de 1996. Detalhe, aniversário da minha ex-namorada, e eu estava na casa da minha ex-namorada, era aniversário dela, e quem a levou era o ex-namorado dela. A menina já era minha ex-namorada e o rapaz já era ex-namorado dela. E nós nos conhecemos nesse aniversário. Nós éramos da mesma igreja, mas frequentávamos, como se diz, panelas diferentes. A Juliana ela sempre esteve com um grupo que era mais sério, e eu sempre com um grupo que era mais doido. Para vocês terem ideia, teve um ano que no mês de julho, que tem 31 dias, nós fizemos 29 comunhão, 27 churrascos e 2 pizzas, era todo dia. Então, se a gente comparasse esses filmes americanos, eu fazia parte daquela galera mais popular da igreja, e olha que eu não sou tão bonita assim. E nós nos conhecemos ali, e ela pediu um copo d'água, eu estava conversando, e o garçom não veio. Eu vou pedir para trazer um copo d'água para você. Até hoje eu acho que ela espera por essa água, porque eu não encontrei o garçom, e eu já estava, como se diz, com o freio de mão puxado, e os 4 pneus murchos por causa dela. Foi amor à primeira vista. Isso foi numa sexta-feira. No sábado de manhã eu estava indo para a faculdade. Quem que entra no ônibus errado?
A Juliana. Eu falo isso, ela rola de rir. Mas aí eu falo para ela, não, você entrou no ônibus errado porque você me viu dentro daquele ônibus. Mas ela só me cumprimentou, mas a hora que ela falou, tudo bom? Eu quase não dei conta de responder para ela. Porque a voz dela foi assim, a melhor coisa que aconteceu para mim naquele dia. Mas sabe como que nós começamos a nos conhecer? No grupo familiar. Eu era líder de um grupo familiar. Eu e o Fernando, que hoje lidera os adolescentes comigo, nós liderávamos um grupo familiar na casa de uma irmã, que era amiga da Juliana. E a Juliana começou a frequentar o grupo, e aí eu fiquei mais feliz ainda. E passou uns dias, nós tivemos um aniversário, e naquele aniversário, a gente conversando, né, por enquanto como amigo, mas eu estava já apaixonado. Eu me despedi da Juliana 7 vezes, e não dei conta de ir embora. Eu não dava conta de sair de perto dela. E chega uma hora que ficou até ridículo. Mas eu estava, desde a hora que eu a vi, eu me apaixonei por ela. Mas nós estabelecemos e fomos nos conhecendo durante o mês de setembro, e eu virei para ela e falei assim, Juliana, vamos buscar a direção de Deus? Eu estou interessado em namorar com você. Ela, vamos. Então nós estabelecemos o seguinte, nós estávamos toda semana no grupo familiar, orávamos juntos, o Fernando sabia, a menina que era líder, que era anfitriã também sabia, então eles estavam também nesse processo de oração. No dia 3 de outubro de 96, eu a pedi em namoro, coisa mais linda, na beira da piscina, ao luar, eu falei, você quer namorar comigo? E ela deu a resposta mais inteligente da vida dela, quero. Porque ela, naquele dia, eu acho que o meu olhar iluminava tudo, porque meus olhos brilharam na hora que ela falou isso. E nós começamos a namorar, então. E nós marcávamos encontro na igreja. Não é segredo, mas para quem não sabe, eu era da Fonte da Vida. E a Fonte da Vida, naquela época, era maior. Depois de uma reforma que eles fizeram, diminuiu praticamente 50%. Sabe onde que nós marcávamos o nosso encontro? No meio da igreja. Para que todos vissem onde nós estávamos e o que nós estávamos fazendo. E ali nós sentávamos, conversávamos, nos abraçávamos e orávamos juntos. Toda semana. 2, 3 vezes por semana. E uma vez eu chego com uma plantinha, eu não sei o nome da planta, eu vi ela na loja, achei bonitinha, acho que é orquídea, não sei. E levei para a Juliana. E eu chego na porta da igreja, ela estava no banco de fora me esperando, e o baterista estava do lado dela. E eu cheguei, tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Tudo bem. Oi, Juliana, eu trouxe para você. Meu irmão, dá licença, por favor. Vamos lá para dentro, Juliana? Já cortei qualquer expectativa que aquele irmão pudesse ter. Então, querido, aprenda, tá? Corte as ervas daninhas pela raiz, tá? Então, nós começamos esse processo de namoro, mas nós não ficávamos sozinhos. Ela conheceu os meus pais, e logo depois também eu conheci os pais dela, que moravam em Itaguaru. E ela ia para casa, eu ia para a casa da tia dela, ela morava com a tia. Se saíssem os meus pais, ou se saísse a tia dela, nós saíamos juntos, nós não ficávamos sozinhos dentro de casa, em hipótese alguma. Nós não saíamos sozinhos, em hipótese alguma. Nós fomos sair sozinhos depois que nós estávamos noivos. Quando a gente estava namorando, em hipótese alguma, nós ficamos sozinhos, nós saímos sozinhos. Sempre em bando, sempre com a turma da igreja, passeios em grupo. E eu preciso te aconselhar, não fique sozinho dentro de casa com o seu namorado ou com a sua namorada. Você está dando margens, você está podendo abrir espaço para o diabo agir na sua vida. Então não fique sozinho. A palavra de Deus fala, fuja da aparência do mal. Então nós tomamos essa decisão. E o mais difícil de tudo, a gente não beijava na boca. Nós tínhamos um casal que nos aconselhava, nós éramos acompanhados por um casal. Nós fomos beijar na boca depois que nós ficamos noivos. E aí eu vou chegar nesse ponto. Mas desse período de 3 de outubro até o final de dezembro, a Juliana terminou comigo 3 vezes. Numa das vezes ela terminou comigo no dia que nós estávamos realizando o jantar de jovens na igreja. Pensa no homem que chorou.
Estava eu, o Fernando e outro amigo nosso, e eu fui na casa dela buscar ela, e ela terminou comigo. Eu chorei, eu queria pular do meio-fio. Falei, eu vou pular do meio-fio, vou suicidar. E eu chorei, aqueles dois darling, vamos para o jantar. Eu falei, cara, como que eu vou para o jantar? Vai estar todo mundo lá, ou com a namorada, ou com a sua orante. Não vou. Cara, vamos lá, não vou. Aí um amigo meu pegou para fazer pressão, né? Eu não vou, eu não tinha carro, eu não vou te levar em casa. Fechei a porta, falei, então vai embora que eu vou a pé. E fui a pé, chorando, desesperado. Aí no outro dia ela me ligou, você me perdoa? Eu perdoo, claro. E voltamos a namorar. Na terceira vez que ela terminou comigo, foi dentro da igreja, 5 minutos antes de acabar o culto. Ela, eu preciso falar com você. Eu, diga. Olha, eu estava pensando bem, eu acho melhor a gente terminar. Eu, de novo? Ela, não, mas dessa vez é para valer. Sem volta. Você tem certeza? Ela tem. Eu falei, então depois a gente vai conversar, mas eu posso assistir o culto do seu lado? Ela, pode, claro. E eu virei no ato mais doido da minha vida, eu falei assim, botei o dedo na cara dela, falei assim, Deus vai falar com você essa noite. Mas não falei que era sobre o namoro, falei nada. E a gente estava lá, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. No meio do louvor, a gente estava como se fosse, por exemplo, aqui, nós estávamos de frente ao púlpito, umas 5, 6 fileiras de cadeira, a igreja grande, lá do outro lado sai uma menina, que não tinha nem ideia do que estava acontecendo, e essa menina atravessa a igreja, ela falou depois para a gente, falando em línguas, movida pelo Espírito Santo de Deus, para na frente da Juliana, falando em línguas, taca a mão na cabeça dela, e libera a palavra de Deus, uma atrás da outra na vida da Juliana. Essa menina era minha ex-namorada. Loucura. Eu estou contando isso para vocês entenderem o tanto que o processo nosso foi doido, tanto que Deus fez as coisas rápidas. Então eu pedi a Juliana em namoro 3 de outubro de 96. No dia 3 de janeiro de 97, eu a pedi em casamento. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses de namoro. E eu estava muito bem quando eu a pedi em casamento, porque eu era professor de informática, então eu não tinha nenhuma escola, nenhuma turma, nenhum aluno para dar aula. Eu estava procurando um lugar para trabalhar com o vale transporte que meu pai estava me dando. Mas eu ouvi o Senhor falando comigo, pede ela em casamento, eu preciso te abençoar. E eu fui almoçar com os pais dela e com ela, e a mãe dela pediu uns conselhos para mim na área profissional, e eu falei e tal. E a hora que o pai dela voltou com um prato de sobremesa, ele em pé, eu falei, seu Luiz, eu aconselhei a dona Neuci, agora eu preciso de um conselho, de uma palavra de sabedoria do senhor. Ele em pé, com um prato na mão, ele olhou para mim, pastor Eduardo, e falou, o que foi, meu filho? Eu quero casar com a Juliana. Eu pus o prato na mesa, sentou, hã? Eu quero casar com a Juliana, o que o senhor acha? Não, eu não tenho que achar nada não, ela que tem que achar, você tem que pedir para não, eu já pedi para ela. Mas eu quero saber se o senhor vai abençoar a gente a casar. Claro que eu abençoo. Eu conheço você, conheço sua família. Tinha 3 meses que ele me conhecia. Sei que você é um homem de Deus. E aí minha sogra pegou e falou, não, meu filho, você é o genro que eu pedi para Deus. Eu, yes. 1 semana e meia antes, eu fui na casa da tia dela, e tinha uma outra tia, aquelas tias de consideração, né? Ela, tia, ó, quero te apresentar o Darley, ele é meu namorado. A hora que ela virou, eu já conheço ele. Eu nunca tinha visto a mulher. Ela, como assim, tia? Porque o Senhor me mostrou ele em sonho, que ele é o homem que ele separou para ser o seu esposo. Yes! Mas aí, sabe o que nós fizemos? Então vamos casar. Comprei aliança, marcamos o noivado. Foi aquela coisa mais linda. Falei com os meus pais, falei com os pais dela. E o nosso noivado foi a coisa mais linda. No quarto de hóspede da casa dos pais dela, estava eu, a Juliana, a mãe dela, a irmã dela e a cachorrinha Pinte. A gente já tinha conversado sobre noivado e tinha esquecido de colocar as alianças. Eu falei, Juliana, nós esquecemos de colocar as alianças. E a mãe dela começou a rir. Não, então não tem que colocar esse negócio agora. Aí coloca, oramos. Foi coisa mais doida. A partir desse momento, sabe o que nós começamos a fazer? A romper com o passado. Eu abri toda a minha vida para ela, tudo. Eu pus toda a minha vida na mesa para ela, tudo, 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 tudo. Ela sabia de tudo que eu já tinha feito. E da mesma maneira ela abriu a vida dela. Nós sabíamos tudo da vida um do outro. Se você está namorando e pensa em casar,
você precisa fazer isso. Você não pode entrar no noivado, no casamento, sem a pessoa que você ama saber tudo sobre você, tudo, sem exceção, sem exceção. E aí, com aquilo, eu tinha um relógio que eu amava, achava lindo, que era uma ex-namorada que me deu. E ela falou assim, eu quero que você jogue esse relógio fora. Peguei o relógio, peguei um martelo e quebrei ele. Ela pegou o ursinho de pelúcia, pôs fogo, pegou camiseta, pôs fogo, porque nós não começamos a não pedir mais um para o outro, mas nos incomodava. Eu peguei camisa que eu tinha usado só uma vez, e estava lá no guarda-roupa, eu peguei, dei para os outros, levei para a rua e deixei lá. E lá em casa, por incrível que pareça, você colocar uma televisão na porta, entrar, fechar o portão e abrir de novo, a televisão não está lá, é incrível. Então eu deixei as roupas lá, camisa, calça, sapato, perfume. Eu fui abrindo mão, por quê? Porque aquilo era do meu passado, aquele perfume que eu usava. Aí ela falou assim, muda o perfume, por quê? Porque a hora que você usa esse perfume, eu sei que era o perfume que ela te deu quando vocês namoravam. E eu mudei o meu perfume. Por quê? Porque eu amava, assim como eu ainda amo, graças a Deus, a minha esposa. E aí o que aconteceu? Eu fiz esse passo de loucura, né? Pedi ela em casamento, falei, Deus, gente, mais 10 minutinhos no máximo eu encerro, tá? Desculpa, são 10 horas. Eu falei, Deus, me honra, porque eu fiz a maior loucura da minha vida. Isso foi na quarta-feira. Gente, no sábado eu estava lá em casa. Me ligaram, né? Naquela época o telefone era caro, então eu tinha comprado o telefone, era o único bem que eu tinha. Aí atendi, é o Darley quem fala? Sou eu. Olha, aqui é de uma escola, eu nem lembro mais o nome da escola. Nós ficamos sabendo sobre você, e a gente queria que você trouxesse um currículo seu. Tem como? Tem. Que dia que você não pode vir aqui agora? Não? Posso. Peguei, imprimi um currículo e levei. Cheguei lá, o cara analisou meu currículo, falou assim, olha, nós estamos com uma possibilidade aqui, de começar turmas, de manhã, de tarde, de noite. Que dia que você poderia começar? Ué, segunda-feira, se precisar. Aí ele me deu as apostilas, eu olhei e falei, não, isso aqui, tranquilo. Na segunda-feira, eu estava com toda a minha manhã, toda a minha tarde e toda a minha noite ocupada. Eu estava com turma nos 3 horários. E, engraçado que foram turmas de 20 dias. E aquele mês eu ganhei muito dinheiro. E depois acabou as turmas, eu fiquei sem aluno. Aí uma empresa de Porangatu, também, que eu não tenho a mínima ideia até hoje, eu não sei como que eles ficaram sabendo a meu respeito. Me ligaram, não, mas eu não posso, eu estou indo aí em Goiânia. A dona da escola de Porangatu veio aqui em Goiânia. Falou, nós precisamos formar uma turma de programadores, então nós precisamos de alguém que seja programador, mas que seja professor, para formar esses profissionais lá em Porangatu. E eu falei, quanto tempo vocês têm? Ele falou assim, nós temos 1 semana. Eu falei, você ficou louca? Não, mas nós temos 1 semana, de manhã, de tarde e de noite. Você pode? E aí eu fiz um cálculo que ia dar mais ou menos aí umas 10 horas por dia, ia dar uns 50 horas de curso, de segunda a sexta, que era pouco menos do que um curso em uma escola. Era, para vocês terem ideia, é como se eu fosse hoje, numa escola, ministrar esse curso, e no final do mês eu ganhasse R$1.000. Falei, não, eu posso. E quanto você vai me cobrar? 3.000. Falei, não, tudo bem. Eu falei, mais o seguinte, transporte, hospedagem e refeição durante esse período, durante essa semana. Cheguei lá em Porangatu, ela me colocou no melhor hotel da cidade, eu almoçava no melhor restaurante da cidade, eu andava de carrão, porque o cara ia na porta do hotel me buscar e depois me levava. Na hora do almoço, ele me levava no restaurante, eu almoçava, ele me levava no hotel, eu tinha um período de almoço, eu ia lá, tomava banho e voltava. Em 1 semana, eu ganhei o que eu ganhava, o equivalente em 3 meses de trabalho. E aí eu cheguei, e assim que eu cheguei, eu fui dar aula na escola técnica, eu fui dar aula numa outra escola que tinha no centro também, que tinha um curso técnico de processamento de dados, de escolas que ficaram sabendo de mim sem eu nunca ter mandado o currículo. E Deus foi abrindo as portas. E nós casamos no dia 31 de maio de 97. Faz as contas que você vai ver que foi menos de 1 ano de namoro. Sem dever 1 centavo, com a casa mobiliada. Nós ganhamos 2 fogão. Eu dei fogão de presente dos outros. Prato. 1 ano e meio depois eu estava dando jogo de prato em chá de panela que eu ia.
Foi um milagre de Deus. Pastor, eu posso fazer isso? Se você tiver a direção de Deus, meu irmão, se você tiver convicção de que Deus realmente está falando com você, mas você tem que ter plena consciência, certeza. Eu tinha certeza, Deus me acordava de madrugada. Acorda porque eu quero falar com você. E eu passava 2, 3 horas orando. A gente acha que é novidade esse negócio de acordar de madrugada e ficar falando em línguas. Eu acordava isso em 97. O Senhor me acordava e eu ficava na unção, orando. Eu falava, eu estou ficando doido, porque não pode Deus usar a mim para falar comigo mesmo. E Deus falava claramente comigo dentro do meu quarto. Então nós nos casamos. Nós vencemos desafios, vencemos preconceitos. Eu lutei por quem eu amava e por quem eu ainda amo. E defendo a esposa que o Senhor me deu. Mas o princípio foi, o primeiro lá, nós estabelecemos Deus no nosso relacionamento. Em tudo, nós estabelecemos Deus no nosso relacionamento. No namoro, no noivado, no casamento. Quando nós fomos casar, nós falamos, nós queremos um louvor que toque as famílias. Nós queremos, e falamos para o nosso pastor, durante o louvor, nosso casamento teve louvor mesmo, igual de culto. Eu olhava para as pessoas e eu, de costas, né, de vez em quando eu dava uma olhada, um mano de gente chorando. O meu pastor, que ele pregava, você quase dormia. E com de orelha a orelha, numa unção, pregou numa unção. E a hora que ele termina de fazer o nosso casamento, ele vira para mim e fala assim, nada combinado, dá seu testemunho para a igreja. E eu dei meu testemunho e o povo chorava, e a hora que a gente ia me abraçar, eu nunca vi num casamento tão ungido. Na nossa igreja até então, nunca ninguém tinha feito a Santa Ceia no casamento. Nosso casamento foi o primeiro a estabelecer a ceia. Por quê? Porque nós queríamos agora, como uma só carne, fazer parte do memorial mais importante para a igreja. Então, em tudo, nós estabelecemos o Senhor como prioridade. Passamos por problemas, depois que casamos, vários. Mas desde o dia que nós falamos, vamos orar, o Senhor era o centro, o Senhor era a prioridade e continua sendo até hoje. Se você quer ter um namoro abençoado, para se tornar um casamento bem-sucedido, o Senhor tem que ser prioridade na sua vida, meu irmão. Amém? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.